Boa noite! Bem-vindo à nossa live de carnaval. Hoje é dia de falar sobre máscaras, na verdade hoje é dia de tirar as máscaras. Então a gente vai falar sobre máscaras da vida e lealdade familiar. Enquanto o Instagram vai avisando que nossa live começou, vou colocar aqui o tema da live de hoje e fixar, para que todo mundo que for conectando saiba do que a gente está falando. Fixar comentários, perfeito. Então hoje é dia literalmente de entender o que acontece, por que a gente usa essas máscaras, como lidar com elas, por que isso, como que isso está conectado com o nosso sistema familiar, com a nossa vida, por que a gente usa essas máscaras sabendo que muitas vezes pode ser mais pesado. A gente vai falar sobre tudo isso nessa live de finalzinho de carnaval, né? Em que a gente fala muito sobre máscaras, só que muitas vezes pode ser que você esteja utilizando máscaras durante toda a sua vida sem se dar conta. E o objetivo da live de hoje é justamente para que você possa tomar consciência, porque o primeiro passo para a gente mudar qualquer coisa na nossa vida é tomar consciência, entender o que está acontecendo, para a partir daí sim poder fazer diferente. Mas antes de falar sobre as máscaras da vida, eu quero compartilhar com você, e pode ser que você já até saiba, mas um pouquinho da história, né? De como começou nessa questão de usar máscaras no carnaval, né? Hoje em dia não são, aqui no Brasil principalmente, não é tanto máscaras, são mais fantasias, né? Ou brilhos, enfim. Mas como que começou tudo isso? Começou lá na região de Veneza, até hoje, né? Se você vai para Veneza, tem algumas pessoas, alguns locais que vendem máscaras lindas, né? Hoje em dia eu acredito que no carnaval lá as pessoas saiam com essas máscaras, mas antigamente, por que foi criado esse ritual? Né? Existia um tipo de carnaval lá atrás, só que por que as pessoas começaram a usar máscaras nesse período de comemorações? Para que os outros não soubessem quem ela era. Então ela queria fazer alguma coisa que ao olhar da sociedade aquilo não era tão legal, seja dar uma pulada de cerca, enfim, fazer algo que dentro do julgamento das pessoas, ou que sem a máscara ela não teria coragem de fazer. As pessoas começaram a utilizar essa época e se mascarar para ter liberdade, para poder fazer o que quisesse, aprontar o que quisesse sem que ninguém fosse julgar. Então, a partir disso, foi se criando essa proteção. Eu faço o que eu quero, não tem perigo de ninguém me julgar, ninguém vai saber de nada e vamos lá fazer acontecer. E a partir disso, depois foi se expandindo para o mundo todo. Só que quando a gente fala, né, quando eu trago máscaras aqui, né, e que fiz uma postagem específica sobre isso, tá lá no feed disponível, depois que a gente finalizar aqui, dá uma olhada também. Quais são essas máscaras? O que são essas máscaras que a gente usa na vida e que não são visíveis, como essas de Veneza, como essas que a gente vê no carnaval? Que são máscaras que a gente não percebe visualmente falando, mas que pode impactar a sua vida, a sua carreira, o seu negócio, a sua saúde, enfim. E é sobre essas máscaras que nós vamos falar hoje. O que são essas máscaras da vida, Su? Essas máscaras são, antes de eu dar exemplos práticos aqui de máscaras para que você possa se identificar, são estratégias de sobrevivência que a gente cria para não precisar lidar com dores que foram registradas lá desde a nossa infância. Vou falar sobre as máscaras, sobre as principais. A máscara da esforçada. Vê se você se identifica. O que é a máscara da esforçada? É a máscara daquela pessoa. Se você tem essa máscara, provavelmente as pessoas falam: nossa, como você é esforçado, como você é esforçada. E aí o que é importante entender? Que esforço é muito diferente de resultado. E se você aprendeu como estratégia de sobrevivência ser uma pessoa esforçada, ou por lealdade familiar, que a gente já vai falar daqui a pouquinho também, o que vai acontecer na sua vida? Você vai ter a percepção que é sempre com muito esforço. E quando não é com esforço, você fica até esperando alguma coisa acontecer. Porque se tá fácil assim, alguma coisa de errado tem. Ou uma área da vida vai e tá fluindo bem, mas aí a outra área começa a bagunçar. Porque dentro de você, seja porque é uma estratégia de sobrevivência que foi criada, seja por lealdade familiar, que eu vou explicar os dois aqui para vocês,
Dentro de você está registrado que as coisas precisam ser com muito esforço. Não pode vir fácil. Pode ser, inclusive, que você tenha ouvido esse ditado, que vem fácil, vai fácil. E quando eu falo fácil, não é sobre não se comprometer, mas percebe que esforço quer dizer que você precisa fazer força, viver batalhas, parece que nunca fica tudo bem, que para você as coisas são mais difíceis. Então, se hoje as pessoas falam para você, olha que esforçado, é uma máscara que você tem carregado. E é muito importante, a partir do momento, eu vou falar sobre as outras máscaras aqui, é muito importante, chutei aqui o tripé, que a partir do momento que você começa a identificar que são máscaras, você começa também a perceber que isso é só uma camada que você criou para se proteger, mas que a partir de agora não precisa mais utilizá-la, não precisa mais ser com tanto esforço. E daqui a pouquinho a gente vai falar como lidar com tudo isso, tá? E quem for se identificando com as máscaras, com o que eu for trazendo, clica aqui no coraçãozinho para eu saber. Lembra de clicar no aviãozinho para compartilhar, para que mais pessoas possam tirar suas máscaras, aproveitar esse conteúdo para ter mais leveza, mais resultados, mais prosperidade na vida e na carreira. E se tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, fica à vontade também, porque o intuito é que seja um bate-papo. Então a gente falou sobre essa máscara da esforçada. Que outra máscara que tem, Su? A máscara da boazinha. E geralmente, né, a máscara da boazinha é aquela criança que não queria dar trabalho ou que sentia que não podia incomodar. Então, na fase adulta, o que acontece? É a pessoa que tem dificuldade de impor limite para os outros, que tem dificuldade de dizer não, que mesmo quando tem vontade de chorar, tá sempre sorrindo, que se esforça para agradar todo mundo, que se esforça para ter aprovação, que faz tudo para os outros. É sempre sim para os outros, mas para si mesma é sempre vários nãos. Porque se você fala sim para todo mundo, para você tá dizendo não. Se você vive, muitas vezes se você não tem a sua agenda, os seus horários, você vive em função da agenda das outras pessoas. Então a máscara da boazinha é aquela pessoa que ainda busca ser uma boa menina, que busca ser exemplar, que busca ser vista e que em algum momento vai cansando. Porque se você não vai impondo limites, a sensação que você tem é que as pessoas só te procuram quando precisam de algo, que você não pode contar com ninguém. Em um momento começa a dar raiva, mesmo que as pessoas não saibam que você queria dizer não e disse sim, começa dentro de você dar raiva, porque imagina passar uma vida toda você dizendo não para você o tempo inteiro. Para os seus sonhos nunca tem tempo, nunca tem energia, existe medo de não dar conta. Quando é para os outros, energia, tempo, medo nem existe. Você dá um jeito, vai lá e faz. Essa é a máscara da boazinha, que está muito conectada com a próxima máscara, que é a máscara da salvadora, né? Que é o nosso terceiro tipo de máscara. O que é a salvadora? A boazinha que diz sim para todo mundo, que busca agradar, que tem medo de decepcionar, que tem medo de chatear. Que às vezes, né, a máscara da boazinha, e quando não é só sobre as pessoas que você convive. Quem tem a máscara da boazinha, por exemplo, vai em um restaurante, pediu um prato, o prato não veio o prato que você tinha pedido, mas para não incomodar, para continuar sendo boazinha, você fica com aquilo mesmo estando errado. Vai numa pizzaria com um grupo, com amigos, enfim, com quem você costuma sair. E aí você quer aquele sabor, um determinado sabor de uma pizza, mas, não, pode escolher o que vocês quiserem. Você vai sempre se deixando em último lugar. A máscara da Salvador, o próprio nome já diz, né? O próprio nome já traz a informação por si só, que é aquela máscara que é como se você precisasse salvar todo mundo o tempo inteiro. É o disque emergência da família, dos amigos. Então, sempre que as pessoas estão passando por algum apuro, por algum problema, te procuram. Você vai lá e resolve, mas aí você não se abre com ninguém. Você salva todo mundo. Dentro de você, essa máscara faz você ter a sensação que as pessoas precisam ser salvas, que às vezes você olha para as pessoas até com pena de não, deixa que eu dou conta. Só que você também, por outro lado, essa máscara traz a sensação que você não pode contar com ninguém. Que você faz pelos outros, mas quando você precisa, não tem ninguém que faça por você.
E aí você acaba despendendo uma energia, salvando todo mundo, fazendo tudo para todo mundo. Veste aquela armadura que de fora as pessoas nem têm consciência dos desafios que você está passando, que por fora você pode parecer bem forte, guerreira, né? A famosa mulher guerreira. Mas que por dentro existem conflitos, que você também é um ser humano que muitas vezes fica triste, que tem os seus desafios, os seus medos. Só que são máscaras que muitas vezes pode ser que você tenha carregado por tantos anos que para você já é normal viver assim. Que para você tá uma vida inteira carregando toneladas de pesos, de culpas, de nãos que você queria ter falado, de sonhos que você tem e que muitas vezes você não olha porque tá olhando e cuidando das outras pessoas, e você tá ali com uma mochila de 1 tonelada e não tá se dando conta, porque é como se essa máscara já não fosse nem mais uma máscara, já virou uma tatuagem, já faz parte da sua pele, já faz parte do seu ser. Só que aí o que acontece? Chega um momento que fica pesado demais. Mas geralmente quem usa essas máscaras, da esforçada, da boazinha, da salvadora, é aquela pessoa que dá conta. É um trator que faz. Então, não tá tão legal, mas eu dou conta, eu vou fazendo. E aí, enquanto tá abalando internamente, que por fora você tá bem, por dentro você deita no travesseiro, se cobra, se culpa, se frustra, fica com raiva, você vai empurrando. Só que aí isso começa a afetar o que a gente não resolve dentro de nós, e as máscaras que a gente usa não é só nas nossas relações pessoais. É na vida profissional, a gente transfere essas dores para nossa carreira, para o nosso financeiro. Oi, Alex, saudade de você também, sinta-se abraçado. Então, aí quando a carreira não está indo da forma que você gostaria, ou você quer fazer uma mudança e parece que não tem energia, quando o financeiro trava, ou as coisas fluem e depois bagunçam, quando uma área vai e aí uma área vai bem, a outra desanda, quando você vive na correria e não tem tempo para fazer algo por você, né? Aquela pessoa que não para um minuto, que tá ali. O que é isso? São sintomas de que alguma coisa não está bem. E é só aí que a gente começa a perceber e falar: caramba, de novo isso? De novo essa situação? Mudei de trabalho, mudei de empresa, continua o mesmo problema. Fiz transição de carreira para essa carreira que eu tanto desejava e os resultados não vêm. Tenho um monte de conhecimento, mas parece que para as outras pessoas vai e para mim não. Eu tô cansada, eu tô exausta. E o choro vai sendo engolido. Por quê? Porque essas máscaras vão se apropriando de você. E quem é muito trator, muito guerreira, muito fortona, o que vai fazendo? Vai levando, até um momento que fala: não dá mais. E eu posso falar isso para vocês aqui com propriedade, porque foi justamente isso que aconteceu comigo. Foi justamente isso. Vou levando. Chega uma hora que fala: opa, não dá mais. E é essencial a gente cuidar. E por que a gente cria essas máscaras? É porque a gente quer esconder. Não. É de uma forma inconsciente. Existem 2 formas que a gente cria essas máscaras e vou explicar aqui pra vocês. Creca, boa noite. Clemilda, Francine, Andréia, eu tava vendo a Pamela, Mari, Cleiton, Penha. Eu tava vendo aqui, mas eu gosto muito de ir no flow do que eu preparei aqui pra vocês e do que eu vou sentindo no meu coração, que é essencial compartilhar. E às vezes eu acabo não parando pra dar oi, só vou clicando aqui no acenar pra vocês verem que eu estou vendo vocês. Mas fiquem à vontade, tá? Para comentar, para mandar as dúvidas, clica aqui no coraçãozinho conforme for fazendo sentido, clica no avião para compartilhar, para que mais pessoas tirem essas máscaras. Bora soltar esses pesos. Então, o que acontece? Existem 2 formas, 2 motivos principais, vamos dizer assim, que a gente começa a carregar essas máscaras. Uma das formas que eu comecei a falar sobre isso no início da live é chamada de estratégia de sobrevivência. Como que isso funciona? Todos nós se estamos aqui, tivemos a nossa infância, já fomos crianças um dia. E aí o que acontece? De acordo com a percepção que você teve na sua infância, e quando eu falo percepção, é desde coisas que você ouviu,
que você sentiu, que você percebeu, porque a criança percebe também quando tá um climão, quando as coisas não estão bem, e isso não é sobre a intenção dos pais, mas sobre como sua criança se sentiu. Então, por exemplo, se seus pais iam trabalhar, você ficava ali na janela vendo eles ir embora e tinha uma pessoa que cuidava de você. A intenção poderia não ser te abandonar, mas pode ser que você tenha se sentido abandonada. E aí, por ter se sentido abandonada, a sua criança pensa assim: eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas ficarem perto de mim. E aí onde vem muitas vezes a máscara da boazinha. Deixa eu ser boazinha, deixa eu agradar, deixa eu ser a boa menina. Quem sabe assim eles ficam aqui comigo. A criança que às vezes precisou cuidar dos irmãos mais novos, que precisava cuidar da casa, ou que os pais eram doentes e precisou cuidar deles, que mesmo sendo uma criança, ou começou a trabalhar na infância, que mesmo sendo uma criança precisou ter responsabilidades muito cedo, ou que sentia que não podia incomodar, porque os pais já tinham preocupações demais, via os pais brigando ali por conta do financeiro, ou preocupados, via que às vezes você tinha uma mistura, uma carninha e que os pais não tinham. O que essa criança entende? Eu não posso dar trabalho, eu preciso dar conta de mim sozinha. Aí começa a vir a máscara da salvadora. Ou vai vendo o esforço que os pais fazem, não, é com muito esforço. E aí, às vezes as pessoas começam a reconhecer, olha como ela é esforçada. E enquanto a gente não toma consciência, eu achava lindo as pessoas me chamarem de esforçada. Hoje em dia, eu não quero que as pessoas me reconheçam por esforço, mas sim pelo resultado que eu gero. Percebe que são coisas diferentes? Então, de acordo com o que você viveu lá na sua primeira infância, desde quando você estava na barriga da sua mãe e tudo que você foi vivendo, percebendo na infância, primeiro com as suas principais relações, né, que são os pais, depois na escola, com os amigos, com a família como um todo, que é onde a criança vai se conectando mais com o mundo, vai fazendo com que essas máscaras sejam criadas. Eu usava as 3 juntas, tá? Dá pra gente ter mais de uma. A Patrícia. E quando a mãe falava que nunca quis você, que era esperada por ter filhas, ela não pôde fugir do marido violento. Aí, Patrícia, é importante trabalhar isso, porque o que acontece? A sua criança se sentiu rejeitada, né? Cada um vai ter uma percepção. Pode ser que você tenha se sentido rejeitada, culpada, um peso na vida dela. E aí, a hora que você vai se sentindo sendo esse peso, sendo a pessoa que atrapalhou a vida dela, por mais que você não foi, porque você era apenas uma criança, isso faz você criar essas máscaras e mais do que isso, impacta diretamente o seu merecimento. Porque dentro de você fica registrado, se eu não merecia, se eu não deveria nem ter nascido, porque eu atrapalhei a vida da minha mãe, porque eu fui gerada através de algo violento, eu mereço alguma coisa? E isso não é de uma forma consciente, mas aí você vai perceber no financeiro, porque se o seu merecimento é baixo, o dinheiro passa longe, você vai sentir que as pessoas não te enxergam, não te valorizam, ou você vai fazer um esforço, existe uma ferramenta para a gente identificar esses medos, ou você vai fazer um esforço para não incomodar, porque a sua criança tem a sensação que já incomodou demais. Exemplo prático, vamos supor que você pegue um Uber, isso vale para todos, tá? Você pega um Uber, o Uber tá lá ouvindo uma música que você não gosta, só que para não incomodar, para não atrapalhar, o que você faz? Fica ouvindo aquela música que você não gosta. Você vai engolindo sapos uma vida toda. E aí, Paty, o que é importante? É cuidar disso. A gente tem todo um processo que cuida disso, tá? Que é o nosso programa Leveza, que inclusive tá com as inscrições abertas, em que a gente olha para sua criança que foi ferida, né? Todos nós temos... isso não aconteceu nada comigo. Gente, todos nós, às vezes por um não pode... Vamos registrando coisas que a gente vai se limitando. Então, é muito importante cuidar da criança. Existe uma ferramenta para entender onde está esse medo, qual que é a frase que foi registrada dentro de você. A gente trabalha a relação com os pais, relação com a vida, merecimento, encerramento de ciclos. A gente trabalha tudo isso com acompanhamento, com direcionamento, com passo a passo. A Paty falou, cuidei dela até o último dia de vida. Hoje entendo que ela não tinha condições de ser melhor.
Perfeito, mas aí o que é essencial? Que mesmo hoje, né, pelo que você está dizendo, ela faleceu, que mesmo hoje, ela não estando mais aqui, existem os registros aí dentro de você. E é essencial ir soltando, trabalhando o seu merecimento, acolhendo a sua criança, e pode ser que você já tenha passado por um processo e cuidado disso, mas que a partir daí você se sinta livre, você sinta que tem permissão. Porque racionalmente a gente sabe das coisas, só que emocionalmente é importante trabalhar. E essa questão com a mãe é o próximo ponto que eu vou trazer, porque tem essa questão da infância, e existe um outro ponto que chama lealdade familiar, que faz também a gente usar essas máscaras. Vou dar um exemplo prático. Quem veio de família de mulheres guerreiras, que passaram por sacrifícios, e que eu não preciso de ninguém para nada, e que eu dou conta, e que lá atrás realmente não tinha outra opção. Ou era aquilo, ou era sair de casa e ir pra batalha, guerrear para trazer comida para casa, ou senão as coisas não iam. O que acontece? Por lealdade familiar, eu já coloco a minha máscara da esforçada, a minha máscara da salvadora, a minha máscara muitas vezes até da boazinha, e eu viro uma pessoa que vive também de batalhas, que tudo fica muito mais difícil para mim. Por quê? Por lealdade familiar. Vou explicar para vocês como funciona, tá? E como a Paty fez, e Paty também pode ficar à vontade para mandar aqui. Quem mais quiser comentar, trazer um pouquinho da história, gente, tudo isso agrega. Porque com exemplos de vocês, eu vou conectando com o que eu tô trazendo aqui, fica mais fácil para chegar aí no coração de vocês. O que é essa lealdade familiar? Nos stories de ontem, eu falei sobre aquela animação chamada Os Croods. Não sei se vocês já assistiram, vou colocar aqui, deixa eu ver onde tá, que atualizou, mudou tudo aqui no Instagram, acho que é aqui. Não sei se não tem mais aquela opção de eu colocar, acho que não tem mais, de eu colocar a imagem, mas depois vocês dão uma olhada lá no meus stories, tá? Ou depois vocês procuram no Google. Esse desenho, essa animação que chama Os Croods, o que é? A maioria das pessoas respondeu que não assistiu, e se não quiser, não precisa assistir. Se quiser, depois, com essa nova mentalidade, com esse conhecimento que eu vou trazer para vocês, assistam, que acho que vai valer a pena. É uma família, e essa família é lá da época das cavernas, e aí o que acontece? São os pais, e eles têm 3 filhos. Uma dessas filhas, ela é adolescente. E lembra, quando a gente olha lá na época das cavernas, o que acontece? Eles ficavam ali dentro das cavernas, o homem saía para caçar, trazia comida para a caverna, aí a partir disso eles iam sobrevivendo. O que acontece nesse desenho? Essa menina, essa adolescente, ela quer explorar, ela quer fazer diferente. E aí o que o sistema familiar, o que a família dela faz, principalmente o pai? Não quer, briga com ela, puxa ela para dentro da caverna. Claro que eu tô falando de uma forma bem resumida aqui, tá? Para que ela continue repetindo os padrões. E aí ela fica numa dualidade entre eu quero experimentar o novo, e ela acaba até encontrando um namoradinho ali, não vou dar spoiler do final, fica tranquilos. Ou entre eu quero buscar o novo, é gostoso explorar, ter essas descobertas, mas ao mesmo tempo ela sente culpa. E é isso que acontece com a gente, que é a nossa lealdade familiar. Então, dentro da lealdade familiar desse desenho, o que é o padrão? Eu fico aqui, eu não posso me arriscar, é só essa região que eu posso ir. Após isso, é perigoso. Inclusive, meus pais brigam. Como que, trazendo para nossa realidade, como que geralmente acontece? Muitas vezes, pode não acontecer da forma mais gentil. Né? Você pode ter ouvido, não sonha tanto, pobre não tem gosto, isso aqui não, é bobagem, não vai fazer isso. Olha, pai, mãe, eu quero empreender, não faz isso não, vai prestar concurso, vai tal. Por quê? Dentro do padrão das regras daquela família, o que é seguro para os seus pais, como eram para os pais dessa família, é ficar dentro da caverna. O que é seguro para eles é, vai por esse caminho, que aí você não sofre e que aí também você não se distancia de nós. Percebe? E aí o que acontece? Isso é a parte que a gente consegue perceber um pouco mais racionalmente falando. Só que eu vou falar para você agora o que acontece dentro de nós, que é o que trava ou torna mais pesada a nossa vida. A Creca.
Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 6 meses. Eu só conheci meus pais aos 13 anos, depois que minha mãe faleceu. Mas eu nunca tive ele como pai. É um ponto extremamente importante para trabalhar também, tá? Tanto a sua criança, quanto com relação ao pai, ao masculino, porque o pai é o que impulsiona a gente para o mundo. E muitas vezes, se não resolve essas questões dessa relação, trava principalmente a carreira, você ter consistência, você ter foco. Então é onde muitas vezes você vai ter a sensação que começa um monte de coisa e parece que não tem energia, ou que não consegue focar em uma determinada atividade, um determinado sonho, ou que o dinheiro vem e não fica. Tudo isso está muito relacionado a essa relação com o pai. A mãe, a nossa mãe é como se fosse a base para que a gente consiga conquistar as coisas. Então, eu quero ir por esse caminho, conseguir o dinheiro. A mãe vem com a base. O pai, ele vem para, como se fosse impulsionar a gente para o mundo. E se não existiu esse movimento, se houve o que a gente chama de movimento interrompido entre a sua conexão com o seu pai ou entre a sua conexão com a sua mãe, é onde trava, ou é pesado demais, ou é com muito esforço esse ir para o mundo. E aí é onde, por exemplo, você se sobrecarrega na sua carreira e parece que não vê resultados, é onde começa a fluir e as coisas desandam, é onde você vive na correria e a hora que você para descansar, você sente culpa, ou você para só o corpo e sua mente está ali pensando nas 500 outras coisas que você precisa fazer. É onde você faz e parece que nunca é suficiente. Percebe? Porque o que acontece relacionado a essa lealdade familiar, que é justamente esses pontos que vocês estão trazendo, e tô amando poder conhecer um pouco da história de vocês. Agradeço, inclusive, pela confiança e parabenizo, porque eu sei que é desafiador a gente falar sobre a nossa vulnerabilidade, sobre as nossas dores, mas vocês podem ter certeza que a partir do momento que você começa a colocar para fora, você já está soltando, você já está dando luz para coisas que te machucam, para que a partir daí você possa ir soltando essas toneladas, para que a vida, a carreira, o negócio possa ser mais leve. Patrícia, eu fui criada pelo meu avô, apesar de conhecer meu pai e ter um padrasto, para mim a energia paterna foi do meu avô e sou leal ao que ele me ensinou. Perfeito, isso é muito importante, né? Quando o pai não está presente, ter outra referência de masculino. Só que o que acontece? É importante dar um lugar para esse pai. Quando eu falo dar um lugar, gente, não é morrer de amores, não é passar a mão na cabeça, porque cada um precisa lidar com as consequências dos seus atos, das suas ações, do que fez na vida. Mas aí a pessoa vai lidar. Quando a gente fala sobre dar um lugar, é entender que essa pessoa foi necessária para que eu estivesse aqui hoje. Ponto. Não precisa morrer de amores, não precisa visitar, não precisa falar todo dia. É só entender que aquela cadeirinha é daquela pessoa. Porque senão as coisas acabam ficando pesadas. Inclusive, Patrícia, eu peguei um caso muito parecido que eu atendi em constelação essa semana com relação a essa questão com o avô. E aí a gente foi fazendo os movimentos para que as coisas pudessem entrar em ordem e a vida fluir. Seja na carreira, seja no relacionamento, enfim. Mari, quando a gente engravida e os filhos morrem antes do nascimento, é um tipo de lealdade? Pode ser, mas aí o que é importante, Mari? Você dá um lugar para esses filhos. Então, por exemplo, engravidou e os filhos morreram, mas depois tiveram outros que sobreviveram. Então, eu perdi 2 bebês e aí o terceiro nasceu, ele é o terceiro filho. Ele não é o primeiro, porque senão ele acaba ficando fora do lugar dele, e isso para a criança é pesado demais. E para você é importante também dar um lugar, principalmente para a mulher, né, quando perde um bebê, porque tá dentro do nosso corpo. Só a gente sente, só a gente sabe como é vivenciar tudo isso. Só a mãe sabe, só a mãe teve uma parte dela indo literalmente embora. Então é importante vivenciar esse luto. E pode ser com relação à lealdade? Pode também, tá? Eu já vi casos, por exemplo, de várias gerações de mulheres que perderam bebês,
ou de várias gerações de mulheres que tiveram os filhos, mas que não puderam cuidar desses filhos, seja porque tinham que trabalhar, porque, enfim, aconteceu alguma coisa, adoeceu, que não puderam estar presentes na vida dos seus filhos. E aí, a partir do momento que a gente olha para isso, que você toma consciência, que a gente olha para toda a sua ancestralidade, você vai sentindo permissão para a partir de agora ser diferente. Porque o que é a lealdade? Existe a lealdade familiar e o honrar. A lealdade é o que a gente chama dentro da sistêmica de amor cego. O amor cego é o nosso amor infantil. O que o amor cego pode fazer? Né? Que eu dei o exemplo dos crudes lá ali da caverna. Trazendo para a nossa prática do dia a dia. Esse exemplo que a Mari trouxe, que pode ter acontecido, e às vezes, Mari, pula uma geração, tá? Então aconteceu com a avó, com a mãe não aconteceu e com você aconteceu, tá? Então, exemplos de financeiro. O dinheiro sempre foi motivo de briga na minha família. O dinheiro sempre trouxe injustiças, sempre trouxe desavenças, trouxe separações dentro da minha família. Por lealdade, por esse amor cego, por um amor infantil, inconscientemente, você diz: eu abro mão do meu dinheiro para continuar pertencendo ao meu sistema familiar. Porque a grande necessidade do ser humano é pertencer. E inconscientemente, dentro de você, começa a existir um medo de, se eu prosperar, eu posso ficar sozinha, as pessoas podem me deixar, as pessoas podem deixar de me amar. Então, eu prefiro conseguir o básico. Eu tenho muitas pessoas que falam assim: isso para pagar as contas, acontece alguma coisa aqui que sempre dá certo. Provavelmente você viu esse padrão dentro da sua família. Só que quando você chega a um estágio, as coisas não vão. Para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre de trazer esse exemplo aqui. Teve uma pessoa que eu atendi que existia muita lealdade dela com relação ao dinheiro. Ela repetia esses padrões. E aí ela teve o próprio negócio, começou a prosperar, trocou de carro. E aí ela começou a perceber que veio a culpa. O que aconteceu? Ela tinha pego um carro zero. Se não me engano, naquela semana mesmo que ela pegou o carro zero, ela foi fechar o portão eletrônico da casa dela e fechou, sem querer, claro, de uma forma inconsciente, o portão em cima do carro novo. Por quê? Ela não sentia permissão de ter um carro zero, sendo que dentro do sistema familiar dela, as outras pessoas não tinham. Com relação ao trabalho, a mesma coisa. O trabalho sempre foi difícil. Eu venho de uma família onde todo mundo é concursado. Eu queria tanto fazer minha transição de carreira. Eu sou concursada, mas eu queria ter o meu negócio. E parece que não vai. E eu não tenho energia, algum imprevisto acontece. O que é? Por lealdade, eu continuo repetindo esse padrão. Saúde, mesma coisa. Se você vive em uma família onde todo mundo tem problemas de saúde, de uma forma inconsciente, enquanto você não olha, é claro, porque a partir do momento que a gente toma consciência, a gente pode ser livre. Senão a gente continua repetindo o padrão e isso se chama de destino. Se dentro do seu sistema familiar é todo mundo ali doente, todo mundo com problema de saúde, o que dentro de você vai falar? Deixa eu adoecer também para eu continuar pertencendo. Porque como que eu vou chegar lá e falar: nossa, eu tô ótimo, e ver todo mundo ruim? Percebe? A Mari, minha avó, não pôde criar os filhos do primeiro casamento. Então, olha, já tem informação aí. Pode ser com relação a isso. E aí, o que você vai dizer? É sua avó mãe da sua mãe? O que você vai dizer? Vó? E aí você vai falar o nome dela. Já custou demais para você. A partir de agora, para mim, pode ser mais leve. A partir de agora, eu posso ficar com meus filhos. Eu posso ter filhos. Não sei se você já tem filhos, se você deseja ter mais. Mas é um movimento que vai fazendo, porque a lealdade é aquele amor cego que eu trouxe aqui para vocês. É um amor infantil, um amor da criança que a qualquer custo, lembra que eu falei das máscaras que pode ser por lealdade? A qualquer custo eu vou agradar a todo mundo, mesmo que isso custe meu financeiro, minha carreira, minha saúde, minha vida, minha felicidade. Eu vou agradar a qualquer custo, eu vou dizer sim para todo mundo e não para mim, por mais que isso me doa. Eu vou agradar a qualquer custo. Eu vou salvar todo mundo. Se eu tiver um bote salva-vida, eu vou dar para os outros mesmo que eu morra afogada. A Fiona que tá dando... Vem cá, Fifi. Vem. Por quê? Por lealdade, por esse amor cego. Só que existe o amor do adulto, que é justamente esse processo que a gente trabalha
dentro do programa Sistêmico Leveza, para transformar o amor cego no amor que vê, o amor de adulto. O que é o amor de adulto? É justamente esse movimento que eu falei aqui para Mari, de entender, e é claro que estou falando aqui de uma forma racional, dentro do programa a gente trabalha isso de uma forma profunda, de entender que já custou demais, que a forma da gente honrar as pessoas que passaram por sacrifícios, que viveram, né, do nosso sistema familiar, que viveram muitas dores, é sendo feliz, é sendo próspero. E a gente vai criando muitas coisas, inclusive com relação ao dinheiro. Isso desde questões do nosso sistema familiar, até a forma que você recebia dinheiro na infância. Isso, mas eu não recebia mesada, nem eu. Mas às vezes para pagar alguma coisa na escola, algum xerox, algum livro, né? Na minha época era mimeógrafo. Como você recebia? Era escondido? Tinha vergonha? Se sentia culpada? Tudo isso traz informações. E dentro do nosso programa sistêmico, a gente tem inclusive um encontro exclusivo para olhar para o dinheiro. Então, o que é importante a partir daí? É você começar a identificar que padrões que muitas vezes você tem repetido. Ou melhor, hoje na sua vida. O que não está indo da forma que você gostaria? Ou vocês que já têm clareza de questões que vocês viveram e que é importante olhar. Você já deu esse passo para olhar? Você já olhou para sua criança que provavelmente se sentiu abandonada, culpada, sozinha, um peso? Porque existem muitas crianças que quando os pais estão ausentes, sente que a culpa é delas, o que eu fiz de errado para eles me deixarem? Como que eu posso fazer mais? E aí, em muitos momentos, a criança vai para o outro extremo, na adolescência e na fase adulta, de ficar com raiva, com mágoa, a sensação que faltou, ou a sensação que você deve algo, ou que você não fez o suficiente. E aí, com essas sensações, com essa lealdade, ou se essas máscaras têm tomado conta da sua vida, você está olhando para trás, para o menos. E olhando para trás, para o menos, isso quer dizer que você está pagando com a sua própria vida, com a sua felicidade, com o seu dinheiro. Muitas vezes, quando as pessoas entram, inclusive, em dívida, é porque as faturas emocionais são tão grandes que eu não estou mais conseguindo lidar, que eu transformo elas em faturas físicas, em dívidas, em boletos, em imprevistos que eu preciso gastar, coisas que não estavam planejadas. Por quê? Para continuar pertencendo, porque eu estou olhando para trás, eu não estou olhando para o mais, para a minha vida, para os meus sonhos, porque pode ser que hoje você não sinta permissão para isso. E o meu papel aqui é te dizer que é possível você tirar essas máscaras. Elas vão vir de vez em quando? Vão. Não adianta falar que existe milagre, não sei o quê. Só que a partir do momento que você toma consciência que elas existem, que você toma consciência de como lidar, a hora que você vê, hoje em dia, a hora que eu vejo elas chegando, eu falo, aqui não. Porque a gente é ser humano, nós não somos máquinas. Mas é possível ser mais leve. E mais do que isso, você merece que seja mais leve. Não precisa mais ter lealdade. É muito mais leve você honrar. E pode ter certeza, independente do como seus pais foram, o que eles falaram, como seus avós, bisavós foram, o que eles falaram, a maior felicidade, o maior presente que você pode dar para você, para o maior bem que você recebeu, que se chama vida, e para a sua ancestralidade, é ser muito feliz, é ser próspero, é ser confiante, é ter leveza na sua vida, é ter tempo para você. E a gente vai fazer um exercício aqui de uma forma rápida, né? Porque aqui na live eu não consigo acompanhar vocês, ver o rosto de vocês, enfim. Mas para dar um primeiro passo dentro desse processo. A Mari perguntou como é esse programa. Mari, o programa Sistêmico Leveza, antes da gente fazer o exercício, eu vou até compartilhar aqui com vocês como que funciona. É um programa em grupo, somente para mulheres. No individual eu atendo os homens também, mas por que o grupo é somente para mulheres? Porque além de tudo isso que eu estou trazendo, a gente trabalha também a conexão com o feminino saudável.
porque você inclusive trouxe um exemplo, né, de muitas feridas que nós mulheres vamos tendo. Então, é um programa de acompanhamento em grupo que a gente tem 6 encontros ao vivo de pelo menos 2h30 de duração. Por que pelo menos 2h30? Porque a gente tem um encontro que a gente trabalha a relação com a mãe e começa a trabalhar a relação com o dinheiro. E geralmente, principalmente esse encontro da relação com a mãe, acaba passando um pouquinho, geralmente dura 3 horas. Então, qual que é o objetivo desse programa? É trazer mais leveza, mais autoconfiança e mais prosperidade para a sua vida e para a sua carreira. Como? Olhando para tudo isso que eu tô falando aqui. Então a gente começa olhando para sua criança, olhando para os medos, para as fraturas emocionais da sua criança, para a frase. A gente tem uma ferramenta para identificar que frase que está registrada aí dentro de você. Algumas são eu sou um medo, outras pessoas eu sou uma decepção, eu sou incômodo, eu sou um peso. E aí a gente identifica isso a partir disso, né? A partir do momento que a gente cuidou da sua criança, dessas feridas, a gente começa a trabalhar para você tirar essas máscaras de esforçada, de salvadora. Teve uma pessoa que me mandou mensagem essa semana e ela falou assim: eu tô com a máscara que tá tudo bem, mas por dentro eu tô destruída. Então a gente vai tirando essas máscaras, a gente tem encontros que a gente trabalha encerramento de ciclos, e quando a gente fala ciclos, é desde lutos não vividos, relações não resolvidas, trabalhos que você sai e ainda sente que tem alguma coisa, abortos, projetos que morreram, porque querendo ou não para nós mulheres, projetos são bebês que a gente vai gerando dentro de nós, e se ele não foi colocado em prática, precisa fechar esse ciclo também. Então a gente trabalha esse encerramento de ciclo, relação com pai, relação com mãe, com feminino e com masculino saudável, relação com dinheiro, relação com a carreira, e a partir daí a gente vai olhar para propósito, para posicionamento, tudo isso conectando inteligência emocional e sistêmica. Por que é um programa? Porque unifica tanto a terapia quanto a mentoria sistêmica. O que isso quer dizer? A gente trabalha toda essa parte terapêutica, porque o que nos impede ou torna muito mais difícil a gente conquistar as coisas é a nossa emoção e não a nossa razão. Então é essa parte terapêutica. E como mentora, qual que é o meu papel? Dar o direcionamento para vocês. Ó, vai por aqui. Olha, hoje vocês têm isso aqui para fazer no decorrer dessa semana. Então tem todo um direcionamento, um acompanhamento. São esses 6 encontros ao vivo. Além disso, quem entrar para esse programa ganha alguns bônus também. Então tem como bônus um workshop que a gente fala de conexão, dinheiro e vida, a gravação da nossa imersão transformação, a gravação da aula sobre princípios sistêmicos e a relação da conexão com a nossa família, com o nosso sucesso ou insucesso, programa de aceleração. E além disso, como março é o mês das mulheres, a gente vai ter uma imersão de conexão com o feminino. Quem tiver no programa Leveza vai ganhar também direito a participar dessa imersão online, né, que aí você pode assistir de qualquer parte do mundo, tá? E esse programa é online. Se você quiser mais detalhes, Mari, Milena, Sueli, Fernanda, Tuane, Paty, todo mundo que tá aqui, manda direct depois ou escreve eu quero aqui nos comentários, que aí a gente já vai anotar seu nome. Eu passo todas as informações por direct certinho de tudo que eu fui falando aqui, tá? Como que faz para participar? E lá eu falo de investimento, tudo certinho. Por ser um programa, é um processo de transformação, não é um curso, é um acompanhamento, não é um link que você vai ali, vai pagar e tá tudo certo. Você vai preencher um formulário de aplicação para eu entender o seu momento, entender o que você está passando, os seus desafios, os seus sonhos. A partir daí, depois de ler seu formulário, eu vou entrar em contato com você, porque o objetivo é que todas as participantes desse grupo estejam prontas para passar por esse processo, porque realmente tirar as armaduras, tirar as máscaras, sair do casulo e poder voar, tá? É um processo muito, muito, muito profundo. Depois, tanto no Stories quanto nos destaques, tem um destaque do programa com alguns dos depoimentos, não estão todos ali, para vocês terem uma ideia do poder de transformação desse programa. E tudo isso que vocês trouxeram de situações que vocês vivem ou viveram, a gente trabalha toda essa ressignificação, todo esse deixar ir dentro do nosso programa Leveza, tá? Então é só mandar eu quero aqui, ou finalizando, me chama no direct que eu passo todos os detalhes. As inscrições encerram em breve.
As vagas são limitadas porque tem todo um acompanhamento, então tem um número certo de pessoas que podem entrar dentro do programa para que eu consiga acompanhar todas vocês. E o nosso primeiro encontro é agora em fevereiro, deixa eu ver a data, é no dia 26 de fevereiro já, tá? Então são todas as segundas e aí depois por direct eu passo tudo certinho. Ou se vocês preferirem, chama no direct que eu passo o número do WhatsApp para responder para vocês. O que a gente vai fazer agora? Um pequeno exercício para que você comece, que eu sei que a gente foi falando um monte de coisa aqui que faz você lembrar de dores, de situações que geram incômodo, então a gente vai soltar para que vocês saiam mais leves depois da live, para que você consiga ir soltando aos poucos, e isso não é nem um pedacinho do que a gente trabalha dentro da mentoria, porque a gente tem constelações coletivas, movimentos sistêmicos, exercícios, tanto dentro dos encontros quanto coisas para você colocar em prática no seu dia a dia, para que saindo da mentoria você saiba as ferramentas também para utilizar para a sua vida, para a sua carreira, para o seu negócio, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Se você tiver com o celular nas mãos, a gente vai fazer um exercício de visualização. Então, você vai precisar fechar seus olhos. O que você precisa agora é apenas me ouvir. Você não precisa me ver. Então, está segurando o celular, apoia em algum lugar para que você consiga ficar à vontade. Se está com mais pessoas à sua volta, se possível, vá em um cômodo em que você possa realmente ficar à vontade. São 2 minutinhos, é bem rapidinho, mas pode ter certeza que vai valer a pena. Se permita ter esse momento. Eu sei que pode ser que sua mente tente se sabotar, mas se permita ter esse momento, tá? Então, vai apoiando em algum lugar. Quem já apoiou, já ajustou o celular, pode fechar os olhos e vai respirando. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Da forma que for mais confortável para você. Vai respirando bem tranquilamente, desacelerando, soltando qualquer desconforto, qualquer tensão, se necessário, movimento o pescoço, movimento os ombros e respira. Vai respirando bem suavemente. Seja gentil com você na sua respiração. Imagina que agora você está em um lugar bem seguro. Um lugar que você se sinta bem. Um lugar em que você pode ser você. Sem julgamentos, sem máscaras, sem medos, sem ninguém que você precise salvar. Um lugar em que você possa ser você, que você se sente segura, relaxada, em paz. E imagina que nesse lugar tão especial, da forma que vier na sua cabeça, pode ser um lugar que você conheça ou não. Deixa que seu coração te traga as informações. Não tem certo e errado. É aquilo que o seu coração trouxer. Imagina que nesse lugar, você vê bem ali na sua frente a criança que você foi um dia. A sua criança, na idade que ela aparecer aí para você, que essa idade também é uma informação muito importante. Imagina que a sua criança está ali sentada, abraçada com os joelhinhos e que você vai até ela. Perceba como ela está, como ela olha para você. Perceba se ela deixa você se aproximar. Como é para você olhar para essa menininha tão linda? Olha para ela e diz assim: por favor, confie em mim. Agora eu cuido de você.
Por favor. Veja como ela se sente, se ela confia, se ela permite que você dê um abraço nela. Diga para ela o quanto ela é especial, o quanto ela é importante, sendo simplesmente ela. Acolha, abrace e repita novamente: agora eu cuido de você. Eu te vejo, minha criança. Agora é comigo. Vai abraçando e, se você quiser, pegue as suas mãos e se abrace também fisicamente. Abaixe a sua cabeça, faça uma conchinha para que você possa se abraçar e se dar esse carinho que pode ser que você tenha esperado há tanto tempo. Vai acolhendo, abraçando a sua criança, dando amor, se conectando com ela. Porque a partir do momento que ela é cuidada, é ela que traz alegria, criatividade, colorido para a sua vida. Vai abraçando, acolhendo. Mais uns segundinhos, que daqui a pouquinho eu vou pedir para você abrir os seus olhos. Isso. Agora eu cuido de você. Vai guardando toda essa informação no seu coração. E ainda de olhos fechados, você vai respirar bem fundo, erguer bem os seus ombros e na hora de expirar você vai soltar, fazendo barulho. Soltando qualquer desconforto, qualquer medo, qualquer dor. E se permitindo ter uma noite mais leve. Ter um final de carnaval mais leve, como você merece. Então, agora, inspira o máximo que você conseguir pelo nariz e vai subindo os seus ombros, deixando lá no alto como se ele pudesse tocar suas orelhas. E expira, soltando tudo. Fazendo barulho, deixando ir embora qualquer desconforto, qualquer nó na garganta. E se tiver com vontade de chorar, põe pra fora. Pode ser que você tenha ouvido. Engole o choro. Mas a partir de agora você pode sentir e você pode chorar. E só aos pouquinhos pode abrir os seus olhos, voltar aqui comigo. Quem quiser compartilhar, coloca nos comentários como foi fazer esse movimento, como está se sentindo. E respira mais uma vez fundo. Respirar é uma das formas da gente se conectar com a vida e, consequentemente, com a saúde, com o dinheiro, com a prosperidade, com a leveza. E cuidar e olhar para a nossa criança é o primeiro passo. Inclusive, a idade que apareceu para você é uma informação importante que precisa ser trabalhada. E dentro do nosso programa, nos nossos primeiros encontros, a gente olha para entender o que sua criança sentiu, para acolher. Tem exercício para você fazer em casa, movimentos para você fazer, para acolher a sua criança. Não para o racional entender o que é A, B ou C, porque o nosso racional sabe. Só que quem manda, como eu postei hoje no Stories, a nossa maior tecnologia interna são as nossas emoções. Alguém aqui quer compartilhar? Coloca nos comentários como foi fazer esse movimento, como estava a sua criança. E pode ser que a criança de vocês estava há anos, esperando apenas ser vistas. E esse movimento, né, e tudo que a gente trabalha dentro do programa Leveza, desde a criança, a relação com a mãe, relação com o pai, olhar para o dinheiro, encerrar ciclos, soltar as máscaras, posicionamento, propósito, carreira, enfim, é para que a partir daí você não entenda só racionalmente falando, mas que emocionalmente você tenha acolhido tudo para se conectar com a vida, com a carreira, com aquilo que você deseja e merece.
Greca falou gratidão por essa live maravilhosa. Fico feliz que tenha gostado, como o equilíbrio de troca que a gente fala dentro da sistêmica. Daqui a pouco, se o Instagram permitir, eu vou subir a gravação. Lembra de curtir, coloca nos comentários seus insights, compartilha para que mais pessoas possam assistir, porque isso faz bem para todos, esse processo de soltar, de se libertar. E como eu comentei aqui, as inscrições do nosso programa estão abertas, elas encerram em breve. Se você quiser mais informações, quiser assumir esse compromisso com você, com a sua criança, com a sua vida, com a sua carreira e com o seu dinheiro, ou envia eu quero aqui, ou finalizando me chama no direct, que aí eu passo todos os detalhes, todas as informações, para que você possa decidir se é o seu momento de passar por esse processo de transformação, se você vai colocar como prioridade agora olhar para você, se conectar com a vida, ter mais prosperidade, mais autoconfiança ou mais leveza, ou se vai deixar mais para frente, para o próximo ano, e eu respeito a decisão de cada pessoa, tá? Foi uma honra poder estar com vocês aqui nesse final de carnaval, e é uma honra para mim, através do meu trabalho, direcionar cada vez mais pessoas para fazer as pazes com a sua história, fazer as pazes com as suas primeiras e principais relações, que são os pais, que enquanto você não trabalha isso, você repete padrões sem se dar conta. Fazer as pazes com o dinheiro, com a carreira, porque tudo isso está totalmente conectado, como eu falei, um pedacinho aqui para vocês. Então, bora tirar as máscaras, uma ótima noite. Quem for participar do programa Leveza, te vejo ao vivo, é pelo Zoom, então vou poder ver o rosto de vocês, conhecer você melhor e acompanhar vocês durante esses quase 2 meses. Beijo grande, boa noite. Lembra de curtir, comentar e compartilhar, que é nosso equilíbrio de troca. Combinado? Tchau, tchau. Até mais. Mais informações por direct.